Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech e eu sou o Gustavo Bodre e tô aqui como sempre com o Marcelo. Fala Marcelo, tudo bem? E aí pessoal, como vocês estão? Boa, hoje a gente vai mudar um pouquinho o formato aqui do podcast. A gente tem falado muito sobre novas tecnologias, como elas surgem, o que elas estão aparecendo, como é que elas transformam o mercado, mas acho que é importante a gente fazer uma pausa aqui, a gente tá chegando no fim do ano, é bom a gente pensar um pouquinho diferente e olhar para o mundo de uma outra forma. Acho que essa é a provocação do episódio de hoje, né? Startse Tech. Não é o episódio de Natal, né? Mas estamos de gorrinho, já então estamos gravando de gorrinho. Cara, é aquela coisa, né? A nossa missão aqui que a gente se deu quando a gente criou o podcast era abrir o capô das tecnologias pra tornar acessível pra qualquer um, né? Porque nem a gente vê ao longo do ano que a gente falou aí, puta, tem um monte de tecnologia que a galera faz aquele hype, né? Traz pra internet, nossa, complicadíssimo. Na real, não é complicado. Então a gente quer trazer de maneira mais fácil e de uma maneira que você aplique na sua empresa, no seu trabalho, na sua equipe, no seu empreendimento, no que quer que você queira fazer, né? Mas existe uma coisa que não é tão trivial, que é... Putz, e como é que você linka o efetivo uso da tecnologia para criar um negócio, fomentar uma nova solução, um novo produto, um novo serviço? Às vezes não é falta de tecnologia, né, Gustavo? É falta de linkar, né? Eu acho que tem um ponto muito interessante que a gente sempre fala aqui, isso a gente traz nas pautas do podcast e a gente fala no nosso dia a dia aqui da Startse, que é a tecnologia por tecnologia, ela não serve pra nada. É um negócio muito legal, é muito bom pra quem é geek, tipo nós dois, só que ela precisa resolver um problema. Se ela não resolve um problema ou não explora uma oportunidade, ela nada mais é do que um gadget legal ali, mas que no fim do dia não traz muito resultado. É, diferente do slogan da MGM, né, que é a arte pelo bem da arte, né, a tecnologia pelo bem da tecnologia, ela não serve pra absolutamente nada. Né? Ela tem que resolver algum problema. E acho que a discussão que a gente queria trazer hoje, a gente vai trazer alguns casos aqui, completamente fora do mundo empresarial, mas que dá pra gente fazer um paralelo, é como é que a gente acha problemas ou busca oportunidades e através da tecnologia que a gente tem em mãos ali, às vezes essa tecnologia ela é escassa, mas ela consegue gerar resultados muito legais se a gente souber aplicar da melhor forma e com uma certa criatividade. Então, acho que o nosso objetivo aqui de hoje é tentar mostrar como, mesmo com recursos limitados, a gente consegue construir coisas muito legais, soluções muito bacanas, através de tecnologia, usando tecnologia como um habilitador, mesmo não sendo a tecnologia da NASA. E aí, para isso, acho que a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, né, Marcelo? Porque uma coisa que... Acho que a gente já pode começar pelo... A gente trouxe um case, assim, gente, vamos lá, né? Jogo videogame aí desde que eu me entendo por gente, né? E tem um cara em específico, assim, que eu sou muito fã dele, que é o Hideo Kojima, que ele é famoso pela série de games Metal Gear, né? E eu acho sensacional como esse cara consegue pegar o hardware que ele tem na época. Então, assim, ele já tá aí desde os anos 80 trabalhando com isso. Mas qual é o diferencial? Lógico, ele tem todo aquele negócio de ter o aspecto cinematográfico de como ele pensa o filme, o design, o roteiro, tem isso também, mas o que a gente quer trazer pra vocês aqui hoje é o lance de como ele dá soluções criativas com o hardware que ele tem na mão, né? Começa com a história de um dia chegaram pra ele e falaram, quando encomendaram o primeiro jogo pra ele, um jogo de guerra, falaram que a gente queria um jogo de guerra. Isso era ali em torno de 1986, final dos anos 80. E ele falou, poxa, cara, eu não consigo entregar um jogo de guerra do jeito que eu quero, com muito objeto na tela, muito tiro, muito... Aí ele teve a ideia de falar o seguinte, cara, com menos objetos na tela eu consigo fazer um jogo de infiltração, um jogo tático. Porque não precisa de muita coisa, a dificuldade é mais alta, menos personagens na tela, dá pra fazer. Aí nasce o Metal Gear. Cara, é uma franquia que tem até hoje, aí já faturou uma grana gigantesca. Mas vocês sacaram que ele chegou nisso pelo hardware? Ele não era pra ele ter... Se o hardware desse na época o que ele queria, ele não teria tido esse insight de criar o Metal Gear. E eu acho que tem um conceito muito interessante que a gente fala, né, da escassez, ela gera a necessidade da criatividade. Então, quando você tem pouco recurso, e isso, as grandes empresas que um dia foram startups, a gente falar de Google, Microsoft, etc., todas elas começaram com alguma restrição, seja de dinheiro, seja de tecnologia, seja de uma série de coisas, e a partir daí nasceram as inovações. Esse caso do Metal Gear é um caso clássico de restrição ao extremo, né, cara? Você não existia tecnologia suficiente. E aí ele não era o designer hiper famoso não, tá? Ele era funcionário, comia com ticket, tinha hora pra sair. Não, hora pra sair ninguém tem, né? Mas ainda mais em startup, né? Ainda mais em startup, mas, cara, ele trabalhava no início dos anos 80 ali, então era um negócio que tava nascendo, e o cara chegou pra ele, o chefe dele encomendou, eu quero um jogo de guerra,
Você nasceu quadrado? Não, então se vira. Ele entregou um jogo de guerra, mas não entregou bem não era bem aquilo que ele... Mas foi a limitação do console. E o negócio foi um sucesso. E ao longo dos anos, ele foi aprendendo dizendo que o seguinte, né? Que o lance do sucesso ou do fracasso é simplesmente uma preconcepção que você tem. O impossível é uma preconcepção. É simplesmente um terreno inexplorado. E o uso de como ele explora o hardware, por exemplo, na época do PlayStation 1, quando ele lançou o primeiro Metal Gear já dessa geração do PlayStation, né? Lá no PlayStation 1, no início, no final dos anos 90 ali. Ele colocou um negócio que foi sensacional. Ele usou o hardware. O jogo já era tridimensional, tudo. Só que ele fez um uso do hardware que era um negócio assim que foi de louco. Que um dos personagens, um dos inimigos lá do protagonista, ele lia mentes. Então ele controlava as pessoas, lia a mente das pessoas. Aí uma hora, num certo momento do jogo, pra ele provar que ele conseguia fazer, o que ele fazia? Ele lia o memory card do jogador. Ele começava a ler o nome dos saves, dos games que o jogador jogava. E falava pro jogador, então você joga isso? Então você joga aquilo? Cara, ninguém tinha pensado em fazer. Porque o memory card, o que ele é? Simplesmente o lugar onde você guardava seu save. Nunca ninguém usou isso de uma outra forma tão criativa. E ele colocou um extra no game, ele trouxe um tom de realismo pro game que, assim, o negócio pulou pra fora da tela. E, gente, era um PlayStation 1. Pra quem joga videogame, pra quem conhece o que esses videogames fazem hoje, nossa, é chão, hein? A tecnologia evoluiu muito, mas aí entra a grande sacada dele, né? Que eu acho que tem a ver com restrição, tem a ver com essa questão de criatividade, que é, como é que você inova? Qual é o modelo? Qual é a fórmula mágica para você construir coisas que quebram barreiras, né? É você achar um uso normalmente diferente para algo que é simples. Então, o que ele conseguiu construir era uma ferramenta que estava disponível para qualquer um. Todos os desenvolvedores de jogos da época conseguiriam fazer isso, então não era nada proprietário, só que o que ele fez foi usar a ferramenta, as coisas que já existiam e juntar elas. É um pouco do que a gente fala em vários episódios né? As coisas estão no ar. Dá certo quem consegue capturar os sinais, capturar as tecnologias, juntar e resolver um problema de negócio. A gente não vai fazer um programa de inovação aqui, né? Tem programa na casa que fala isso já aqui na Start, a gente não quer... Não é a nossa pretensão. Não é só a pretensão. Não. Mas o que a gente quer falar pra vocês, a ideia é, a gente trouxe tanta ferramenta legal. A gente trouxe, tipo, lá, falamos recentemente do Lensa, do ChatGPT, falou do Starlink, a gente falou do GPT-3, que é a inteligência artificial mais poderosa do mundo. E olha ela aí, ela é tão poderosa que ela tá na mídia, ela virou um negócio pop. Quem diria, né, cara? Pois é, a gente falou de sistema operacional de carro, que logo vai virar mainstream. Teu carro tem alma, ouça o episódio. O anel da... É polêmica, eu sei, né? Então, o anel o anel do Neymar, né, na seleção, né? Sei que não deu grandes coisas, mas o episódio foi bom. Por favor, recomendo ouvirem. Mas, vocês estão vendo que tudo tá aí. A ideia, pra que a gente tá fazendo esse episódio hoje? Pra mostrar que nem sempre a tecnologia é um limitador. Não assim, não dá pra fazer, ali faltou um pedacinho. Cara, às vezes como você transpõe a barreira do impossível é trocar o objetivo. Troca o objetivo um pouco pro lado e faz, né? Foi o caso que ele fez lá. Por isso que a ideia ali que eu até sugeri pro Gustavo da gente falar do Kojima é por isso. Ele olha a bomba. Você tá no seu escritório lá em Tóquio, né? O seu chefe chega e fala assim, então, tem um jogo aí que a gente acha que tá no nicho aí. Faz um jogo de guerra pra gente aí. Tranquilo, tá? Sem pressão. Padrão Japão deve ser tipo 2 semanas, né? Pra fazer. O cara falou, tá, vou fazer. Tem coisa na casa que eu uso. Ih, peraí, mas do jeito que eu quero o videogame não faz. Ele não aguenta. O cara inteirou em cima da ideia, viu o que o hardware era. Aí que tá. Quando você olha a história desse negócio do game, do MSX lá, o MSX é um computador, tá? Isso aí era 8 bits, isso é bem antigo, né? O que ele fez? A primeira coisa pra ele definir o que dava ou não dava foi o estudo da ferramenta, que é o que a gente traz aqui. A gente traz pra vocês, a gente destrincha a tecnologia. A partir de você entender o que a tecnologia faz, aí que vem a beleza, você entende também o que ela não faz. E a partir daí você pode começar a construir soluções. Então, tentando resumir um pouco de tudo que a gente tá falando até aqui, né? E dar casos de como é que isso acontece. Acho que saber as ferramentas e conhecer as ferramentas e para que elas servem é extremamente importante. É por isso que a gente tá aqui toda semana falando sobre esse assunto. Mas mais importante do que isso além de você ter um cinto de ferramentas aí que tenha trocentas mil coisas, como é que você pega essas ferramentas e constrói soluções, né? Como é que você resolve problemas que estão no dia a dia? Acho que esse é um caso clássico, esse do Kojima para games, mas vamos pensar em coisas completamente diferentes, né? Como é que se eu tenho um problema aqui de, sei lá, eu preciso gerar textos promocionais para conseguir promover o meu aplicativo nas redes sociais. Só que eu sou um cara de tecnologia, meu nível de criatividade é 0. Será que tem alguma ferramenta que me ajuda a resolver esse tipo de problema? Muito provavelmente tem. E é um pouco do que a gente vem falando nos últimos episódios de inteligência artificial que gera texto, inteligência artificial que gera imagem. Cara, se você junta essas duas coisas, eu tenho uma inteligência artificial que gera texto, eu peço para ela gerar um
texto promocional. Eu tenho uma inteligência artificial que gera imagem. Eu mando ela gerar a imagem pro meu post. Pronto, em 5 minutos eu construí um post para uma rede social que eu não conseguiria fazer de forma alguma porque eu não tenho essa habilidade. Mas se eu tenho ferramentas que me ajudam, eu muito provavelmente aumento a minha capacidade de resolver problemas ou de achar oportunidades. Eu vou dizer que você até conseguiria, mas o sofrimento pra você chegar lá ia ser tão grande, mas tão grande. Ia ficar horroroso. E ia ficar horas e horas e horas e horas. Gente, pra que serve a tecnologia? Ao longo da história da humanidade, o que a tecnologia faz? Ela encurta o tempo de uma tarefa. Pô, se você pensar, e se você voltar muito, né? Se você pensar como começaram ali a ideia dos computadores, né? Cara, era TEAR, que é a máquina que tece, que faz todo o tecido da roupa que você tá usando até o teu cobertor. O que eles fizeram? Eles fizeram um TEAR automático. Por quê? Porque tecer na mão demora, não tem escala. O que o Lensa App faz? Que a gente falou no episódio recente nosso. O Lensa, ele pega uma foto sua e gera uma expressão artística dela. Então você tá dizendo que... Você tá dizendo que, na verdade, a tecnologia faz mais rápido a mesma coisa que uma pessoa faria. Vai dizer pra mim que um artista não seria capaz de fazer o que o Lensa faz ali. Com certeza. Lógico que ele faz. Só que o Lensa, em questão de minutos, ele te entrega 10 opções, só que não só pra você, né? Ele te entrega pra 1 bilhão de usuários. E ele não fez automaticamente, mas eu acho que meses de uso, né, Gustavo? Eu acho que... acho que, na verdade, ele bombou por 1-2 semanas. Agora também ninguém mais já tá usando. Não, já era. É tão semana passada que ninguém liga. Mas assim, cara, ele teve 1 bilhão de acessos. Me diz, quantas... Não, e assim, ó, entenda, é 1 bilhão de acessos e cada acesso ele deve entregar, 10, 20 imagens que ele entrega, dependendo do pacote. 10, 15 imagens, depende do quanto você pagar. Multiplique. Muita coisa. Aí eu falo, quanto tempo um artista demoraria pra fazer isso pra essa quantidade de pessoas? E acho que essa é uma provocação interessante, né? De que isso não vai substituir o ser humano, mas vai aumentar a nossa capacidade de fazer coisas mais rápidas. Então, enfim... Carro esportivo é assim. Você tem, por exemplo, uma briga dos carros super exclusivos. São os carros que são feitos à mão. No meu, mas o Ford acabou com... Gente, tá cheio de fábrica aí, pode pesquisar. Tem carro que é montado à mão. Aí você vai falar, é só a fábrica minúscula que eu nunca ouvi falar. A Mercedes tem a divisão dele de performance, que é a AMG. Quem gosta de carro sabe o que é. Quando você abre o capô do seu carro, tem o nome do mecânico que montou seu motor. Gente, ele montou o motor do carro à mão. O que difere do cara... Sabe o que ele fez? Ele usou o ajuste que ele entende que é o mais certo. Ele regulou o motor do jeito que ele acha que é correto. É igual um cara que pinta, é igual uma pessoa que pinta, não tem diferença. Você passa a vender a exclusividade, não mais a massa, exato. Né? Acho que essa é a grande diferença. Tanto que uma coisa engraçada que é porque quando você vê... Engraçado que na história, por que você vê talher... Por exemplo, por que os talheres... As empresas, por que elas colocavam decorações no talher? Porque você pode pegar Porque, por exemplo, assim, quando a gente começou a imprimir... O talher, pra quem não sabe, você sai uma folha de metal, você bate um molde, ele estampa ali, cai um garfo. Parabéns, você tem, 100 mil garfos por hora. Só que você tinha o ferreiro que fazia o garfo. Só que ele fazia artístico. O cabo era decorado, ele tinha desenho, ele tinha flores. Por que a indústria fazia isso? Porque ela queria dar olha que engraçado, né? A indústria matou o artista, só que a indústria fazia ao máximo pra imitar o artista, pra dizer que ela também tinha qualidade. Você tá vendo como essa história do vai morrer tudo, vamos perder tudo. Isso é desespero, assim. E outra, a tecnologia, ela sempre... A gente fala isso... Esse é o episódio, tá quase o episódio de a gente ter aquele final de temporada de série antiga, né? Isso aqui é o episódio esse é o episódio do replay, né? Se tivesse áudio aqui, a gente ia colocar, né? Não, na verdade não, porque não teria a mínima graça, né? Mas a gente quis fechar a ideia você nos ouviu nos últimos episódios. A gente tá querendo te inspirar a tirar as soluções que você precisa das ferramentas que a gente falou e às vezes não dos lugares óbvios. Porque às vezes a solução não tá 100% no lugar óbvio. E a maioria das vezes não tá, né? Porque se for muito óbvio, alguém já criou isso, já virou commodity. Ele já ganhou dinheiro, já é rico. Então eu acho que, assim, uma das coisas que a gente vem discutindo muito e a gente experimenta muito essas ferramentas no dia a dia aqui, é para tentar entender elas um pouco melhor, para poder trazer aqui e discutir, mas também para ver se a gente consegue enxergar usos práticos desse negócio, porque a tecnologia, por tecnologia, de novo, ela é muito legal, mas ela é balela. Então... Eu vou falar um negócio aqui que não foi combinado, tá? O Gustavo mesmo, ele teve um tempo atrás que ele conseguiu pegar os dados dele dos treinos que ele fazia, que ele pegou no aplicativo, ele foi processar os dados ele mesmo. E assim, aí você vai falar, mas peraí, ele falou, cara, olha só, ele usou o aplicativo, ele usou o que era o seu relógio que marcava? Era o meu relógio. Ó,
O relógio captou os dados que ele precisava, os dados do exercício. O aplicativo condensou os dados de uma forma lógica ali. Data, esforço, tipo de aplicativo. Ele foi lá e solicitou os dados do aplicativo. Pra quê? Pra ele terminar de fazer a avaliação do jeito que ele queria. Vocês viram que a solução pra ele entender melhor o treino dele, veio da base dele conseguir duas tecnologias que no final ele recebeu o dado do jeito que ele queria? Era a captura, era o cara que organizou e ele deu significado aos dados, da forma que mais interessava. E assim, se você for parar pra pensar, eu nem lembrava desse caso, mas... Ele não lembrava, é um caso... Peguei o cara de surpresa. Não, é que eu, cara, testo 300 mil coisas por semana e às vezes eu até acabo esquecendo, mas esse é um caso legal, acho que vale a gente aprofundar nisso, porque o que eu pensei? Eu falei, bom, eu tenho um sensor que fica me monitorando durante toda a minha atividade, ele gera uma série de informações e eu tenho um aplicativo que consolida isso, só que tinham informações ali que o aplicativo não gerava pra mim e eu queria ver essa informação de uma outra forma, e os dados são meus. E qual que foi o estalo, né? E aí, onde as coisas estão todas no ar, vale a hora que dá o estalo e você consegue juntar. Eu falei, bom, é um aplicativo que está disponível no mundo inteiro, grande parte do mundo agora já tem leis de proteção de dados. Proteção de dados. Se são efetivas ou não, essa é uma discussão diferente, mas... A gente nem quer se meter nisso. Não é o nosso papel, mas existem. Então, o que eu falei? Eu falei, bom, se eu tenho direito a receber o meu dado que esse cara gravou, eu vou mandar um e-mail para esses caras e vou falar, eu quero receber toda a cópia dos meus dados, porque eu tenho esse direito. E, por incrível que pareça, isso funcionou. Eles me mandaram um arquivo zip lá por e-mail com trocentas coisas com todos os meus dados. E a partir disso, eu gerei uma visualização, eu fiz uma análise em cima do que tinha sido... Que interessava, né? Aquela minha informação. Então, poderia gerar um negócio em cima disso? Talvez, mas acho que a sacada é, olha ao redor do teu dia a dia e enxerga o que você pode conectar de coisas que já existem para gerar oportunidade. Seja para você olhar e facilitar a tua vida no dia a dia. Eu sou o eterno preguiçoso, então se eu achar formas de automatizar coisas do meu dia a dia, eu vou sempre fazer. Acho que esse é o principal motivador de quem trabalha com tecnologia. O mote do cara de tecnologia é ele ser preguiçoso. E a partir daí ver se tem oportunidades. Então, esse prisma de olhar por coisas que estão ali, que dá pra gente pegar, conectar e achar como resolver problemas, é um pouco do que a gente tenta exercitar aqui no dia a dia, né? Eu tava com tem um card game que eu jogo até hoje, jogo desde a minha adolescência até hoje, que é o Magic, não sei se vocês conhecem, mas assim, teve uma vez que eu queria pegar informações das cartas, né? Eu nem lembro o que eu queria fazer com isso. Eu queria fazer uma análise do jogo, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, onde eu consigo esses dados? Eu descobri que tinha um site, e eu descobri que o Python era muito fácil pra fazer isso. Com poucas linhas de código eu resolvi, cara. Só ir no site, a API é de graça e o Python é de graça. Poucas linhas de código eu peguei tudo que eu queria. E assim, a solução tava lá. Qual que era a opção a isso? A opção pra mim era eu checar carta a carta, que eu ia levar horas pra trabalhar. Assim, você vai falar, mas na minha empresa é diferente. Gente, assim, vamos lá. É um negócio que você, por exemplo, comprou um plugin pro seu CRM, que mandou e-mail sozinho pro cliente, o cliente ficou feliz e você poupou horas e horas e horas e horas de desgaste, às vezes até perda de contrato, deu na mesma. É assim, é o mesmo uso. A gente não tá saindo do exemplo aqui, né? É como você otimiza tarefas do dia a dia. A gente teve um caso real disso. Tá muito episódio de final de série isso aqui, mano. Improviso. Tá muito improviso. A gente tem um caso real, né? Que a gente identificou um problema, aí vocês vão dar risada. A gente identificou um problema na empresa que a gente trabalhava, que era, se eu precisar mandar e-mail, como que eu faço? Aí você vai falar, abre o client aí, sei lá, Outlook, o Gmail, abre meu e-mail. Não. Eu quero que a minha aplicação mande e-mail pra notificar. Notificar o quê? Qualquer coisa, não importa. Aí beleza, nós chegamos e fizemos um levantamento que isso era uma coisa necessária de fazer. E a gente escalou e falou, olha cara, tem que ser um problema, a gente tem que fazer isso. A gente escalou pra uma pessoa fazer. A pessoa disse pra gente que não tinha necessidade. Tempos depois veio uma proposta de e-mail e veio uma proposta de uma terceirizada dizendo, tá aqui o serviço de e-mail consolidado que vocês queriam. Aí a gente falou assim, mas peraí, se o problema não existe, como é que acabou de aparecer uma solução e pior, antes ia ser de graça e agora tá me cobrando? Tá vendo? A solução, gente, às vezes é óbvio, mas não é óbvio pra todo mundo. Esse é o exemplo que eu queria dar. Aplicações terem um serviço pra mandar e-mail, cara, é necessidade hoje em dia. Pra quê? Pra qualquer coisa. Pra justificar que uma senha foi resetada, pra dizer que o sistema caiu, pra qualquer coisa. E-mail ainda é útil, né? Só que a pessoa pra quem a gente delegou essa atividade, ela falou, não, eu não vi o valor, isso não existe. Pouco tempo depois, ele mesmo voltou com uma proposta de uma empresa terceirizada pra fazer a implementação do serviço. Sabe por quê? Porque ele tava precisando disso. Ele tava com a corda no pescoço. Aí a gente ficou assim, pois é, né? Parece que era um problema, né? E aí acho que é a grande falha de não olhar
pro problema de fato antes de pensar na tecnologia. Normalmente a gente tem um viés inverso, né? Do tipo, cara, eu preciso construir isso aqui dentro do sistema porque isso sim vai facilitar a minha vida. Tá, mas por quê? Por quê? Pra quê? Pra quê? O que isso vai salvar? O que isso vai facilitar? Que oportunidade que isso vai gerar? Acho que são perguntas que a gente costuma fazer com uma certa frequência, né? Então, pode ser desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa do mundo com inteligência artificial. O negócio do e-mail é bem isso aí, assim, é o melhor exemplo. Por exemplo, cara, mandar um e-mail é coisa assim, trivial. Você faz um programa de mandar e-mail tipo com uma linha. A inteligência artificial hoje escreve esse código pra gente. O GPT Chat, ouça nosso programa, ele faz isso pra você. Você não precisa nem programar. Mas, cara, mas só que tecnologia tem, por exemplo, a gente pode dar um exemplo porque a gente é da área. Às vezes o óbvio a pessoa não quer fazer, que é o negócio do e-mail. Eu não vejo vantagem nesse negócio aqui. Só que se você deixar ela solta por 2 meses, ela vai vir com 3 projetos de reinvenção de roda pra você. Olha, eu inventei uma ferramenta que eu tive essa ideia hoje de manhã tomando café, caiu uma gota de água no meu xícara e eu tive foi uma revelação que a gente pode criar uma ferramenta que imagina que o cara de vendas, ele marca que ele foi no cliente, né? Olha, eu visitei o cliente, isso foi o que eu falei, né? E quando o cliente entra em contato comigo, eu registro, eu falo assim, mas peraí, você tá reinventando o CRM, é isso? Não, mas o meu é muito melhor, ele chama MCR. Cara, aí quem não é de tecnologia acha que isso não acontece. A nossa área, cara, é a que mais tem gente que quer reinventar a roda. Só que o mais simples, que a tecnologia tá pronta, disponível e fácil, ela não quer fazer. Acho que não tem valor. E esses são os profissionais mais difíceis de se achar no mercado, né? E aí eu acho que, indo nessa linha de criatividade, a gente falou sobre ChatGPT, episódio explicando um pouco mais da tecnologia e como é que isso tem sido usado e tal. Tem muita gente falando, puta, ele vai acabar com o Google. A gente faz uma discussão um pouco mais profunda do porquê que tá todo mundo falando que ele pode acabar com o Google, mas tem usos que, de novo, vão da criatividade. Eu tava fazendo um teste hoje, ó que doideira, né? Conversando com a minha esposa, que é responsável por uma área de RH, ela falou, puta, eu tô com um problemaço, tenho que construir um monte de descrição de cargo para todos os perfis da empresa que eu trabalho. Falei, ótimo, eu sei como fazer isso em 5 minutos. Eu sei como resolver isso. Cara, e assim, você usa a tecnologia, resolveu. Ainda não construiu tudo, mas talvez não seja a melhor versão, mas é uma boa primeira versão. Muito melhor do que gastar horas e horas de uma pessoa para fazer isso. Você gera ali 10, 20 e a partir daí você usa pessoas, seres humanos para fazer uma curadoria, uma revisão. Ou seja, um trabalho muito mais proveitoso e muito mais digno. Eu aplico uma coisa, todo mundo que é engenheiro sabe, né? O que é uma ferramenta. Ferramenta é tudo aquilo que te dá uma vantagem mecânica, né? Essa é a descrição básica do que é uma ferramenta. A tecnologia é qualquer coisa que te faça ganhar tempo, cara. Porque você vai falar, mas tem coisas que são impossíveis. Cara, assim, impossível não é. Você pode tirar toda a tecnologia do mundo e tentar fazer tudo na mão. É possível. O que a tecnologia faz pra você? Né? Cara, a gente fala isso em todo episódio. Ela te poupa do trabalho que não agrega. Ela te faz fazer mais rápido, fazer melhor. É isso. Dá pra tirar toda a tecnologia? Dá. E o que ela faz ainda? Vocês acabaram de ver o exemplo do Gustavo. Qual foi o benefício? Ganho de tempo. A esposa dele podia fazer passar, tipo, uma semana escrevendo job description? Podia. Mas não tem necessidade. É melhor ela passar uma semana revisando algo que tá pronto. Tá pronto, cara. É muito mais... Por exemplo, até ela pode revisar e ainda pedir pra uma outra pessoa olhar. Falar assim, bate o olho aqui pra mim ver se tá certo. Sim, sem dúvida. Olha o tempo que ganham com isso, né? Olha a vantagem, né? E uma reflexão que é importante, acho que voltando pro caso do Kojima, né? Que é aí não sei se é a cultura japonesa ou, enfim, um modo de pensar diferente, que normalmente a gente usa muito essas limitações pra nos travar. E muito disso tem a ver com o mundo físico, né? Eu não consigo fazer isso porque o hardware do videogame não me dá. Cara, hoje a gente tem hardwares que são extremamente avançados. O celular que tá no teu bolso é 1 milhão de vezes mais poderoso do que o computador que botou o homem na lua. Isso é uma frase meio batida, mas é um fato. Dado isso, tem muito software, tem muita forma de resolver que não seja hardware, mas que seja software, uma porrada de problemas. Se você pegar, a gente fala um pouco disso também no episódio acho que no primeiro episódio da série que fala sobre o M2, o novo chip da Apple. Exato. Que a correção que ele faz das tuas selfies é via software, não é via hardware. Ele tem uma aceleração de hardware ali, mas é software, é IA, código, né? É inteligência artificial. Sim, uma inteligência artificial que reprocessa suas fotos. Ele ajusta a cor, ele ajusta brilho, aí você fala, nossa, as fotos saem quase todas bonitas, eu sou um excelente fotógrafo. Não, você tem uma ajuda boa aí de uma inteligência artificial. A IA é boa, você não, tá? Você continua tão ruim quanto você sempre foi. Tá? Então acho que mudar esse mindset de como é que eu resolvo problemas
usando software, e aí também nem sempre software significa ter que codar, tem muita coisa que hoje é no code, então mudar esse mindset é um negócio importante, né? É que teve uma época, eu acho que no início dos anos 2000, cara, era o clichê básico, que é o pense fora da caixa. Pô, todo mundo pensa fora da caixa, aí virou a tal da história do você é obrigado a pensar fora da caixa. Cara, surgiram assim, eu lembro que isso muito veio em produtos físicos na internet, que era um negócio que era um totemzinho que gerava cheiro, era o mouse que lia código de barra, o teclado laser. Cara, essa eu vi um cara que fala de hardware vintage, assim, ele mostrou, né, que era uma caixinha que ele projetava na sua mesa um teclado de computador. Cara, você já digitou? Experimenta. Quem tiver aí agora, bota o notebook pra frente, digita teu nome na mesa. Ou tenta digitar teu nome e teu endereço na mesa. Sim, a ponta dos teus dedos vão doer. Parte do teclado é amortecer a batida. Cara, isso é desde a máquina de escrever. Parte do trabalho dela é amortecer o seu dedo. Aí o gênio vai lá e me projeta o teclado na mesa. Outra, você tá olhando pra um facho de laser que tá refletindo dentro do teu olho. Você, nossa, estou com os dedos doendo e vendo manchas pretas. Acho que vou ao médico, né? Mas o que eu vejo que é muito disso daí que ficou apelidado anos depois como Vaporware? Eu não sei nem que tradução isso tem pra português. É que é o dispositivo vapor, que não... Vapor quer dizer que não é nada, é simplesmente fumaça, né? Porque não resolveu um problema, cara. Não resolveu um problema. Não fez nada, não serve pra nada, é inútil. Mas eu atribuo muito isso à história nas empresas eram assim. Ó, você não pode ser criativo, porque a criatividade é perigosa e dá prejuízo. Não, gente, isso aí tá errado. O gestor do século XXI tem que pensar fora da caixa. Aí ele chega na empresa, então, eu gostaria só de dizer que eu tô passando um e-mail aqui, um memorando, dizendo que vocês são obrigados a pensar fora da caixa agora. Cara, teve muita ideia ruim, mas assim, coisas escabrosas que nasceram com essas ideias do agora é obrigado a fazer tal coisa. É aí o problema, né? Às vezes sem pensar em ter ideias ruins, às vezes faz parte, mas elas têm que ser rapidamente testadas e descartadas. E não seguir, né? E não investir a fundo nisso. Acho que esse é um problema que essa cultura tem mudado e acho que a tecnologia tem fomentado bastante essa história de vamos experimentar, mas vamos experimentar rápido. Teve um caso de uma máquina que nasceu no Vale do Silício que teve um hype, assim, um negócio insano, que era a máquina de suco. Eu não sei se você sabe o nome, Gustavo. Ela era uma máquina enorme, era um trambolho. E aí você colocava como é que eu vou explicar, cara? Sabe o soro? Todo mundo aqui já foi levou aquela glicose na veia na madrugada, né? Depois de exagerar na festa da firma, que tá na época agora, né? Imagina que ele te dá um sachêzão que parece um soro. E o suco fica ali dentro. E diz que ele espreme na hora, que ele tira todas as proteínas e não sei o que. Aí começam os problemas. Primeiro, se eu não me engano, cada sachê daquele dá tipo 2 ou 3 copos. Custa uma fortuna. Você só pode comprar na empresa. Só que toda a mídia vendeu como, nossa, é o novo copo de água. Meu Deus, vamos aposentar o copo, né? Vamos acabar com as árvores. Ele vai vir da máquina, o suco agora flopou terrivelmente. E cara, se você vê, é óbvio que vai dar errado. Mas os caras foram até lançar, teve gente que comprou. E a ideia é horrível, é péssima. Só que ficaram, não, vamos bancar, isso aqui vai dar certo. Não vai. Faltou a prototipação, mas eu quero o suco, vai ali na prateleira do mercado e compra. Mas eu quero natural. Então, tem uma coisa chamada natureza. Tem uma seção no supermercado, pra quem não conhece, eu posso apresentar. É a seção de hortifruti. Ali vende tudo que você quiser. Aí tem um outro dispositivo muito, muito sofisticado, que se chama liquidificador, né? Você passa pela pia, joga dentro do liquidificador e bate. Olha, que curioso, deu a mesma coisa. E a natureza não obriga que você compre sempre dela, né? Você pode comprar de qualquer lugar. De vários lugares. De vários lugares. Então, pra resumir esse papo todo, acho que tentar consolidar um pouco toda essa discussão, acho que a nossa missão aqui tem sido trazer cada vez mais ferramentas, mas a gente achou que era importante dar uma parada para falar, legal, a gente explicou as ferramentas, explicou como funcionam, explicou como elas podem transformar negócio, mas tem um mindset que é importante estar por trás para você conseguir entender de fato tudo que a gente está falando aqui, que é a tecnologia, ela é uma ferramenta que vai te ajudar a transformar um negócio, vai te ajudar a explorar uma oportunidade ou vai te ajudar a resolver um problema. Então, pensem na tecnologia como essa ferramenta, como uma forma de resolver. E não o fim. Tecnologia como fim é pesquisa. Aí é ciência, é outro ramo, que é importante, mas não tá na aplicação do dia a dia, tá olhando um futuro um pouco mais distante. Então, use esse mindset. Tecnologia é a ferramenta. Resolver problema ou explorar uma oportunidade. Ponto. E não é pecado extrapolar. Tem muita gente que fala, não, mas o limite da ferramenta é esse. Não podemos ir além disso. Lógico que pode. Lógico que pode. É aí que nasce a inovação. É aí que entra a nossa provocação de usa a ferramenta
até o máximo, usa ela de fato como uma ferramenta. Mas se ela te limitou, não pare, né? Não, tente outras formas até você entender que de fato talvez aquela não é a melhor ferramenta, mas explora, experimenta, testa. E o terceiro grande ponto é: as coisas estão no ar. As tecnologias hoje que a gente tem, elas estão super avançadas e a gente usa 10%, 20% do que elas têm de capacidade. Mesmo, então, as grandes inovações não estão em uma tecnologia disruptiva, e sim em conectar tecnologias já existentes, que talvez sejam muito legais, inteligência artificial a gente fala bastante e outras coisas, mas conectar coisas para resolver um problema do dia a dia. Tem alguma coisa que você faz hoje no dia a dia que é chato, é tedioso, é repetitivo? Pensa se não tem uma forma de automatizar, se não tem uma ferramenta que pode ajudar isso. Isso no dia a dia pessoal e no profissional também, né? E vá além do que a ferramenta é de verdade. Pensa na furadeira. A furadeira é um bom exemplo. Você compra a furadeira pra quê? Pra fazer furo. Aí alguém chega e fala, tem essa escova aqui que você liga e você pode tirar ferrugem. Não, mas ela foi feita pra furar. Não, mas você pode trocar a ponta. Não, furadeira. Furadeira, não é lixadeira. Aí você fala, cara, mas não tem problema. Entendeu a coisa? Não é porque a ferramenta tem aquela função que você tá preso nela, né? E outra, sobre questão de usabilidade, é a tal da história. Lembre-se, né? Que você não compra furadeira. Você quer furo na parede, na real, né? Furadeira é um meio. Então, assim, tecnologia, todas elas que a gente trouxe aqui, elas vão te habilitar de alguma forma. Não deixe que ela te limite. Pense lateralmente, pense fora da caixa. Você quer usar? Puta, fica à vontade. Mas não existe barreira do impossível. Só existe que existe você pode trocar o seu objetivo um pouquinho pro lado e você chega lá. E às vezes trocar a ferramenta, mas o fato é, se você tiver muito claro o que você precisa resolver no fim do dia ou que oportunidade você quer aproveitar, fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. Certo? Isso aí. Muito bom, então a gente está terminando aqui mais um episódio do Startse Tech. Espero que vocês tenham gostado desse resumão que a gente fez aqui do bate-papo e um pouco dessa mudança de mindset. Salva no agregador que você está escutando para poder ouvir os próximos episódios e a gente se encontra numa próxima. Até mais. Um abraço.